Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou nutricionista. Hoje eu quero falar com vocês sobre diabetes gestacional. Já vou falar sobre isso? Então, fica comigo. O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia, ou seja, pelo aumento da glicose, resultante de defeitos na produção e ou ação de um hormônio chamado insulina. E quando ele acontece na gestação, ele é chamado de diabetes gestacional. É uma intolerância à glicose, ou seja, o açúcar no sangue fica alto. E aí, por isso, ele é diagnosticado na gravidez. Pode acontecer da mulher continuar diabética depois da gestação, porque ele é apenas visto na gravidez, ele aparece na gravidez, não necessariamente ele vai ficar só na gravidez. Por isso é importante dar uma ação, dar uma atenção especial a esse processo. Cuidar direitinho, tá? Como e por que acontece o diabetes gestacional? Lá no início da gestação, o que a mulher tem? A mulher fica um pouco mais enjoada, tem a questão das náuseas, vômitos, tudo aquilo, a mulher acaba comendo um pouquinho. Só que ao mesmo tempo, tem uma captação grande de glicose pelo feto. Então, a necessidade de insulina acaba não sendo tão alta. Com o avançar da gestação, ao longo do tempo, há uma maior necessidade da insulina, porque as necessidades da mulher acabam aumentando porque o feto está crescendo. Então, ele também precisa de mais carboidrato para se desenvolver. Principalmente carboidrato, A gente está falando aqui com foco no carboidrato, mas são nutrientes em geral, para se desenvolver. Essas necessidades aumentadas fazem com que o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, acabe produzindo mais. Só que ao mesmo tempo acontece um monte de alteração hormonal no corpo da mulher. Então outros hormônios também são produzidos. Esses hormônios, eles meio que brigam com a insulina, eles são antagônicos à ação da insulina. E mulheres que não têm riscos, que estão se cuidando durante a gestação e tudo, esse antagonismo não é muito percebido. O corpo, ele vai se ajustando, vai se adequando. Só que em outras mulheres, isso é logo percebido. E aí fica uma quantidade muito grande de glicose na circulação, que é a tal da hiperglicemia, que acontece o diagnóstico do diabetes gestacional. Por isso o diagnóstico é feito a partir do 3º trimestre, é mais comum. Tanto é que quando o médico ele vai pedir o teste oral de tolerância à glicose, que é o que ajuda no diagnóstico do diabetes gestacional, é a principal ferramenta, na verdade, ele pede entre a 25ª e 28ª semana de gestação, que é até quando acontece o maior crescimento fetal. E aí, com base nisso, ele vai diagnosticar o diabetes gestacional ou não. Valor de referência para gestante atualmente, gente, de glicemia de jejum é 92. Então, valores acima de 92, mesmo antes da 28ª semana, 25ª, 28ª, depende do seu médico, você precisa ficar atento, já começar a prestar atenção no que você tem feito que pode estar favorecendo um diabetes gestacional. Tem risco para o bebê? Por que cuidar disso? Tem risco para o bebê? Sim, tem risco para o bebê, tem risco para a mãe. Os riscos para o bebê. Primeiro, deixa eu explicar para vocês como acontece em relação ao bebê. Falei da mulher, que tem um monte de alteração hormonal. O bebê tem como principal fonte energética a glicose. Lá desde que ele é um embriãozinho, feto, tudo, ele tem como fonte principal de energia a glicose. Ele mesmo produz a sua própria insulina a partir da 12ª semana de gestação. Então eles já estão captando essa glicose que vem da mãe e já estão metabolizando essa glicose com o auxílio da insulina. Quando a glicemia materna acaba ficando muito alta, quando tem essa descompensação, quando a mãe está no estado de diabetes, acontece que passa muito açúcar para a circulação do bebê. Então esse bebê acaba tendo uma produção maior de insulina também. O pâncreas dele acaba produzindo mais insulina. Com isso, o que acontece? Ele não vai dar conta de utilizar tudo isso como fonte de energia, todo o açúcar. Essa insulina vai lá, vai pegar esse excesso de açúcar e vai transformar em reserva adiposa, reserva de gordura. Com isso, o bebê vai crescendo, 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 crescendo. Ele fica muito grande. Então, um dos riscos do diabetes gestacional são os bebês muito grandes, chamado macrosomia fetal. Outro problema que pode acontecer também é lá na hora do parto. Então, assim que o médico ele corta o cordão umbilical,
aquela transferência de açúcar da mãe diabética pro bebê acaba sendo cessada. É cortada também ali no momento que corta o cordão umbilical. Com isso, o bebê pode entrar no estado de hipoglicemia, porque o pâncreas dele está produzindo muita insulina, só que aquele açúcar que estava chegando, justamente para essa insulina ter ação, acaba que não chega mais, é cessada. Então fica muita insulina e pouco açúcar. Com isso, o bebê tem hipoglicemia e tem que ficar em observação em unidades neonatais. É outro risco. Risco também de parto prematuro. O bebê está crescendo muito, pode descompensar aí, então a mãe pode ter necessidade de fazer parto prematuro. E também desenvolvimento de outras doenças para a mulher, tipo pré-eclâmpsia, né? A pressão pode ser alterada também, tudo isso, tá? Então é super importante estar atenta à sua glicemia aí, porque isso pode trazer risco para o seu filho e para você. Sintomas do diabetes gestacional são muito inespecíficos, ainda mais na gestante, né? Tipo, vontade de urinar. A gestante faz muito xixi. Às vezes dá um cansaço. Se for um cansaço excessivo, que a gestante pode ficar também muito cansada e tudo, sonolenta. E sede também, a gestante acaba bebendo muita água, então tem que estar atenta sempre aos exames de rotina e não deixar de fazer nenhum. E eu falei de grupos de risco, né? Os grupos de risco, mulheres assim, que tem mais risco de desenvolver diabetes gestacional, e portanto, se você está num desses grupos, por favor, se cuide. E se você ainda não engravidou, então começa a se cuidar de agora para não ter tanto risco de desenvolver o diabetes gestacional. Se você tem idade avançada, se você ganhou mais peso na gestação do que deveria, por isso que é importante ter uma avaliação. Se você tem pressão alta, se você tem dislipidemia, o que é dislipidemia? Colesterol alto, glicerídeo alto, HDL baixo, isso é dislipidemia. Se você está na faixa de sobrepeso ou obesidade, mais importante ainda que você atente para o seu ganho de peso durante a gestação, para não desenvolver o diabetes gestacional. Se você tem síndrome de ovários policísticos, história de diabetes na família já é um fator de risco. Se você tem gravidez de gêmeos, gravidez gemelar, de múltiplos, enfim, é sempre um risco. E se você já teve outras gestações e desenvolveu diabetes, né, nessas gestações anteriores. E como tratar o diabetes gestacional? Bom, aí fica a critério médico a entrada com medicação, que inclui até insulina, mas é super importante você atentar para a sua dieta, então tomar cuidado com relação ao que você consome, evitar açúcar, principalmente em excesso, por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional, justamente para que o nutricionista avalie a quantidade de macronutrientes, no caso carboidratos, e a qualidade deles, e te faça indicação, se for o caso, de algum adoçante que seja específico para você, tá? Que seja permitido na gravidez, mas evite ao máximo adoçar as coisas, mesmo com adoçante. Então, só essa dica já vai te ajudar bastante, tá? E fraciona as refeições para evitar ter momentos de hipoglicemia. É a critério médico te liberar para fazer exercícios, vai ser ótimo. Sempre pergunta para o seu obstetra se você está liberada para fazer alguma atividade física. A atividade física continuada, ela vai ajudar também bastante no tratamento desse diabetes e para que esse diabetes gestacional não continue, não perdure e não se transforme em diabetes tipo 2. E depois da gestação, continua com a dieta. Se você está acima do peso, dá uma emagrecida. Durante a gestação, não é recomendado emagrecer, tá, gente? Porque aí você pode estar falando assim, eu fui diagnosticada com diabetes gestacional agora no último trimestre de gestação. Tô gordinha, tô acima do peso, vou fazer dieta, emagrece pra caramba. Isso pode prejudicar também o final da sua gestação. Então, evita emagrecer. O que a gente recomenda é evitar ganho de peso a mais, dependendo do que for, tá? Mas sempre uma orientação, um acompanhamento personalizado. Espero ter te ajudado, espero ter dado uma luz aí nesse fim do túnel e que você se cuide e que sua gestação seja saudável. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilha, porque pode ser útil para mais pessoas. Clica no gostei, né? Dá o seu like, clica no sininho, se inscreva no canal, que tem sempre vídeos novos para você, todas as terças e domingos, meio-dia. Tchau! Compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal, ative